Olá, povo lindo, estamos de volta, né? A gente puxou a conexão, né? Por causa do microfone. Olá. A gente estava em plano aberto. Ó, gente, não é esse terremoto aqui. Você viu que está balançando? Não é terremoto, é o pé que está balançando. É aquele cara que não consegue ficar quieto, aí ele fica balançando o pé e a casa balança junto. É isso mesmo, tá? Não é terremoto, não se preocupe, tá joia? Fiquem Vamos tranquilos. Lá, então. Isso, vamos ver aqui. Uau, cara, que legal, ó. Muito bom mesmo, muito bom. Você que está conectado com a gente vai fazer essa live agora, uma live muito legal, entendendo que vai valer a pena realmente. Você está com a gente agora, e aí? Agora sim, ó. Uau, agora, show. Agora ficou a imagem de podcast mesmo, ó. Agora ficou top. Agora ficou top. Estamos de volta agora sim, ó. 1, 2, 3, começando aí. Parabéns a você que está conectado com a gente no nosso Momento Podcast aqui, na nossa Igreja Missionária Presidencial. Você está no link da Presidencial. Você já nos acompanha na televisão, já nos acompanha nas nossas redes sociais. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e também o nosso querido pastor Jefferson Vercel. É Jefferson Vercel, diretamente de Rondonópolis, e vai estar amanhã aqui, dia 16. Hoje é dia 15, amanhã é dia 16 de fevereiro, na Igreja Missionária Presidencial, com a palavra abençoada. Jefferson, suas considerações aí, meu irmãozão. E pastor, se apresenta para o pessoal de casa aí que está nos assistindo agora. Primeiramente aí, mais uma vez, agradecer, né? A segunda casa. É isso mesmo, é legal. Já está virando a segunda casa já, né? De Paraná já está começando a fazer parte da história já, né? Isso é legal. E obrigado mais uma vez pela recepção, tem sido muito calorosa, né? Como a gente já disse, é uma pena não poder comer um peixe que o Wilson faz, mas é verdade. Na próxima ele já está devendo dobrado, né? Da próxima aí não é só caldo, aí tem que ser caldo e peixe frito também. É isso mesmo. Aí, fica conectado com a gente aí, você que está em casa, está nos assistindo. Se você vê que o áudio está falhando, está alguma coisa, né? Porque a gente está ao vivo aí. Alô, hein? E aí você pode mandar um alôzinho para nós, para a gente ver. Um sinal de fumaça, né? Aí que a gente identifica aqui. Manda aí que você pega esse celular aí e a gente bota esse celular para trabalhar aí, para a gente ver depois os nossos comentários, tá bom? Amém. Mas Pastor Jefferson, é um prazer ter você aqui conosco, né, no nosso podcast. Na verdade nós já fizemos, acho que três acho ou que nós dois. fizemos um lá no hotel, no né? hotel, nós fizemos dois lá no hotel. Na verdade nós fizemos um no hotel e eu fiz vários takes. Você fez alguns takes deles, ficou legal, cara. Ficou legal. Muito bom mesmo, né? Assunto sempre tem, né? Assunto sempre a gente tem. Tem aquele negócio de conexão, né? Realmente existem pessoas que a gente se conecta mais e outros menos. Outros menos. Não é que não existe conexão. Os níveis de conexão são diferentes, né? Aquilo que a gente estava falando hoje até do pessoal que trabalha em células, né? Você vê que as células, elas são muito o perfil do líder, né? Isso é conexão. Isso mesmo. Conexão. E se a gente não entender o que é conexão, a gente não entende o que é servir a Deus, porque você serve a Deus servindo pessoas. Exatamente. Para você servir pessoas, você tem que ter conexão. Quanto melhor a sua conexão, mais fácil de você servir a pessoa. Então, o crente tem que aprender a desenvolver conexão aí, porque sem conexão ele está enrolado. É verdade. Né? Uma das coisas que está acontecendo agora, só para a gente já vai entrar no nosso assunto, você viu que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora, aquela igreja que eles começaram um culto, que era simplesmente um culto simples, e esse culto já vai para mais de 5 dias, né? Ininterrupto, lá, né? Que doideira, que doideira do Espírito Santo, né? Não, e assim, eu tô tão corrido esses dias e com a cabeça cheia de coisas, e todas as horas que eu entro na internet eu vejo alguém fazendo um comentário, mas eu não consegui ainda parar para pegar um comentário desde o início para entender todo o contexto, mas o que a gente entende assim de maneira geral cara, a glória de Deus está ali purinho, né? Ali é um mover sobrenatural, e logo a gente vai entender o porquê desse mover, né? À toa não é. É verdade. À toa não é. Preparação. Mas eu acho interessante, é como se fosse as eras, né? Por isso que há 40 anos teve essa mesma coisa naquela igreja. Acho que 53, né? 73, uma coisa assim. Então, tipo assim, sempre vai ter esses moveres. E eu sempre falo o seguinte, que o Espírito Santo, ele sopra onde quer, o vento de Deus sopra onde quer, a hora que quer. Não dá para você controlar. E quando realmente... Quando você pega a história da Rua Azusa,
né, que eu já li, acho que 3 livros sobre a Rua Azusa, que foi aquele grande avivamento que teve em 1900, né, que depois originou esse pentecostalismo que hoje cresce, continua crescente. Foi interessante que ele começou devagarzinho assim, com pessoas simples orando, e foi movendo. Foi numa igreja fechada, no estábulo, né, de bicho, de animal, e que eles limparam e fizeram os bancos de tábua e tijolo, né, de toco, entendendo? E fizeram, e aí o Espírito Santo começou a mover, e aí diz que começou as pessoas virem, e as pessoas caíam na unção assim a 3 quadras, 3 quarteirões, as pessoas chegavam. E foi interessante que ele aconteceu, e depois todas aquelas pessoas receberam e foram. Aqui no Brasil já tem pessoas que foram lá, pegou o avião e foi lá. E nadou 2, 3 dias lá e voltou contando a experiência. Então virou isso agora. As pessoas estão saindo de toda parte do mundo para ir para lá, gente. Isso é loucura. É, né? Algo que essa geração nós não tínhamos vivido ainda, né? É verdade. Né? Nós não tínhamos vivido. E o fato de estar acontecendo nos Estados Unidos, parece que amanhã sempre, ou depois pode ser aqui, né? Mas parece que sempre é lá, sempre é lá. Qual é o segredo, né? Quando a gente começa a olhar a história, né? Os Estados Unidos ele é um país de berço cristão, né? Eu acredito que hoje eles estão colhendo muito que as gerações para trás plantaram, né? Então ali ainda tem uma colheita, porque hoje o país já não é tão cristão como já foi. Exatamente. Mas ainda estão colhendo do que foi plantado lá atrás. Exatamente. Apostasia, mas a colheita ainda existe. Eu acredito que eles estão vivendo essa colheita hoje. E de colheita você entende, né? Colheita nós conseguimos entender. Falando em colheita, vamos falar o seguinte. Até tinha um recado legal, porque a gente fica assim... Tem vários tipos de podcast, né? Tem podcast que o cara tem um roteiro, fala isso tudo. O nosso nunca tem roteiro. A gente nunca consegue fazer um roteiro do podcast. Mas eu sei que os podcasts top é isso mesmo, que nunca tem roteiro. Mas sobre colheita e tal. Mas aí nós definimos mais ou menos, poxa, o que nós vamos falar? Porque não, a gente já falou, a gente já criou uma perspectiva e uma expectativa. E na verdade, o comecinho de ano é o que mais acontece, né? Como, querendo ou não, o nosso negócio, né, como diz outro assim, pessoas, né, você, querendo ou não, você atende pessoas o dia inteiro, você fala com pessoas o dia inteiro, eu atendo pessoas o dia inteiro, eu falo com pessoas o dia inteiro, mas quando chega o final do ano para o começo do ano, sempre as pessoas fazem algumas, né, promessas. Esse ano vai, né? Esse ano eu vou fazer regime, esse ano eu vou isso, esse ano eu vou estudar. O que você tem assim para nós? Esse ano eu vou ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia toda. Né? Vou ler um livro por mês. Vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico. Pastor, eu vou ser bem sincero para o senhor. Eu estudei mais a fundo isso porque eu era uma pessoa que procrastinava demais, principalmente nesse aspecto. Ia chegando ali setembro, a gente começa a avaliar o final do ano, setembro. Pode ver que setembro é sempre onde o cara se aperta e ele fala assim, não, ainda tem 2 meses. Se eu acelerar, ainda dá para dar uma recuperada no que eu não fiz até setembro. E aí eu ia assim, setembro dava aquela apertada, outubro e novembro não conseguia, chegava dezembro e falava, não, mas quando vir janeiro eu vou arrebentar. Aí eu vou ser o cara, sabe? E chegava janeiro, aí eu começava focado em trabalho, focado em projetos, focado em ganhar dinheiro, focado em estudar, sabe? Criava assim um turbilhão de compromissos que me levava para isso. Em 2020 eu vivi uma experiência negativa em relação a isso. E a pandemia ela me trouxe de volta pro meu lugar e fez eu entender algumas coisas. Eu fui gerenciar uma empresa, uma multinacional, eu era gerente do segmento agro, gerente nacional. Então imagine um gerente nacional morando em Rondonópolis, tendo que cada semana estar em um estado. A minha vida era estrada, avião. Então assim, avião o tempo todo, sabe? Então fazia 2, 3 viagens por semana de avião, voltava para casa, chegava em casa na sexta. Aí o que eu comecei a fazer? Saía no domingo,
para poder já viajar no domingo à noite, já dormir no estado que eu ia, para já na segunda-feira cedo já o vendedor me pegar no hotel e a gente já sair visitar as fazendas, os clientes, para depois eu vir embora. Resumindo, um dia o pastor Cris falou para mim, cara, tá errado. Eu falei, mas o que tá errado? Eu falei, cara, eu tô realizando meu sonho, eu tô numa empresa que eu gosto, que eu amo, fazendo o que eu amo, vendendo, trabalhando num segmento que eu amo, que é o agro. Ele falou, cara, você está perdendo seu propósito. Eu falei, não, mas meu propósito é ser um mantenedor da igreja. Para mim ser um mantenedor tem que ter dinheiro, para ter dinheiro tem que trabalhar. Então sempre me defendi assim, sabe, me posicionando como certo. E eu lembro que eu cheguei a ficar acho que uns 60 dias sem ir na igreja. Que a nossa igreja só tem culto aos domingos. Isso. Aos domingos. Eu estava viajando. Eu não respeitava nem ceia mais. E aí veio a pandemia. E aí a gente sabe a história. No meio da pandemia, mudou tudo. Eu tomei a decisão de sair do cargo de gerente. E aí eu entendi que falei, poxa, eu sou gerente, eu mexo com pessoas e tenho dificuldade no mercado, porque o mercado não tem profissional, aí eu tenho que fazer tudo. Então eu vou sair, vou pegar minha experiência de gestor e vou trabalhar como vendedor. Eu vou ser um vendedor master. E foi aí que foi o que eu me tornei hoje, um vendedor num nível master. E ali eu vi a grande mudança em Deus. E a partir daquele momento eu comecei a entender o quê? Em 2018, só para a gente voltar um pouquinho aqui na história, eu fazia aqueles projetos lá com sete objetivos do ano e tal. E lá uma vez em 2018 eu coloquei um salário que era algo assim surreal, olhando em salários mínimos hoje. A minha esposa falou assim, você é doido botar um trem desse? Eu falei, não, é só trabalhar. Mas eu lembro que nessa empresa eu estava caminhando para chegar nisso, mas eu ia ter que ralar muito, sabe? E eu lembro que a empresa já falava para mim me preparar para ir para o Paraguai, porque eles queriam que eu assumisse o Paraguai também, porque ela é muito forte no agro, né? E chegou até a cogitar de eu ir embora para lá. Mas aquele salário não aconteceu naquele momento. Eu desisti de tudo, troquei de empresa no meio da pandemia, recebi uma oferta de emprego, e uma oferta já para ganhar mais que o dobro que eu ganhava. E aí ali eu comecei a entender algumas coisas, sabe? E esses dias eu falo que Deus usa as coisas que a gente aprende. Parece que Deus ele faz assim, ele te ensina algo e aí ele vai lá na sua cabeça, abre uma gavetinha, coloca lá dentro e fecha e fala assim, isso aqui na hora certa eu vou abrir para você usar. E a gente estava falando sobre isso, cara, sobre começo de ano, sabe? Foi logo na virada do ano e aí me acendeu uma luz. Falei, cara, quanta gente está errando, sabe? E aí eu fui buscar lá atrás, eu falei assim, o que eu fiz que para mim deu certo? Por que os objetivos que eu tinha 2018, 19, 20 começaram a dar certo depois que, quando eu entendi isso em 2020, eu parei de fazer aquela relaçãozinha dos 7 desejos, das 7 metas. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, gente. Não é que você não tem que ter meta, você tem que ter. Mas você tem que saber que a meta não é tudo na tua vida, o objetivo não é tudo. Legal. E aí, o que eu entendi, cara? Eu falei, cara, eu tenho que ter meta, eu tenho que ter uma meta de ganho, eu tenho que ter uma meta de profissionalmente, eu tenho que crescer profissionalmente, eu tenho que crescer nos estudos, eu tenho que ter essas metas. Para mim saber onde é que eu vou, aonde eu quero ir, eu tenho que ter meta, para mim poder avançar degrau a degrau, senão não vou para lugar nenhum. Só que aí, o que faz essas metas andar? É o meu esforço nelas? Eu entendi que não. Como que eu faço para que os objetivos de 2023 se concretizem até dezembro? Eu faço a minha parte que me cabe. Como profissional eu preciso o quê? Eu preciso melhorar como profissional. Então eu vou procurar o que eu tenho que fazer e melhorar como profissional. Eu quero crescer espiritualmente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que melhorar a minha intimidade com Deus, eu tenho que ler mais livros, ler mais a Bíblia, conversar mais com o meu pastor, ter mais relacionamento com ele. Sabe? O que eu tenho que fazer para melhorar em casa? Pô, eu tenho que ter mais tempo com a minha família, mais tempo com os meus filhos, mais tempo com a minha esposa. Mas e aí?
Se eu pegar todos esses meus projetos e focar eu em fazer eles, qual o tempo que te sobra para Deus? É verdade. Aí eu te pergunto, quantos irmãos você já teve na igreja que no começo do ano chegou assim para o senhor e falou: pastor, olha, esse ano eu vou tirar o pé um pouquinho no servir da igreja. Pode contar comigo, pastor. Né? Pode eu contar já vi comigo, disso. pastor, mas ó, esse ano eu vou arrebentar. Esse ano eu vou servir mais ao Senhor. E aí tem aquele irmão que chega e fala assim também: pastor, ó, eu sou líder do tal ministério aqui, mas esse ano eu vou ter que tirar um pouquinho o pé, tá? Porque eu tô com uns projetos aqui, ó, eu quero comprar uma casa, ó, eu quero tal coisa. Dali 3, 4 meses você vê esse irmão voltando cabisbaixo. É uma luta, departamento, o pessoal procurando no começo do ano: não vou poder. E aí você procura a gente pra ir, tá todo mundo focado nos seus projetos. E aí, que eu tenho que fazer? O que eu entendi, pastor? Existe uma linha que a gente tem que seguir. E eu entendi o seguinte: essa linha chama-se propósito. Então, eu tenho que entender que antes do meu propósito profissional, pessoal, familiar, vem meu propósito com Deus. Concorda? Quando eu pego, abro mão de tudo isso daqui e falo assim, ó, Deus, isso aqui pra mim é importante. E eu quero isso daqui. Isso aqui faz parte pra mim. Mas primeiro eu quero aqui, ó. Aí eu pego essa linha do meu propósito. E eu falo que você entender o propósito é um passo. Você entrar no trilho dele é o outro. E você caminhar é o terceiro. É o mais prazeroso, mas é o mais difícil também. É o mais difícil, né? Com certeza. A hora que você se encaixa nisso e você começa a andar no seu propósito, o que acontece com os seus projetos? Aí não são mais seus, cara. Aí os seus projetos não são mais seus. Aí são de Deus. Entendeu? É isso mesmo. Então, quando eu entendi incrível isso, eu falei, cara, e eu tô aqui me matando, trabalhando igual um camelo, né? Trabalhando mesmo, trabalhava mesmo. O pastor Cris é prova. Ele falava assim, cara, do jeito que você trabalha, eu ralava. E depois disso eu entendi que... E aí sabe o que aconteceu? Lembra aquele salário, aquele trem estrondoso? Ficou para trás. Porque o que Deus começou a dar era muito maior. É verdade. Só que deixa de ser o seu projeto. Tipo eu, esse ano, 2023, eu tenho projeto? Tenho. Se você perguntar para mim, já você está focado neles? Não. Qual projeto você está focado? A gente estava conversando no carro, né? A gente precisa aumentar a igreja, a gente precisa abrir espaço na igreja, a gente precisa comprar cadeira na igreja, a gente precisa multiplicar os GC. Eu falo que o pastor não pode ter um salão parado, rapaz, isso aqui dava uma igreja. Né? A gente começa a cuidar de pessoas, né? A gente estava aqui se preparando pro podcast, eu estava aqui acudindo um casal aqui com problema lá, mas é isso, sabe? Então, a gente às vezes sofre por falta de conhecimento. É isso mesmo. Sofre por falta de entender. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Perece porque lhe falta conhecimento. Então, o que eu passei a ensinar para o pessoal? Cara, começo de ano não é hora de você abrir mão de Deus e focar nos seus projetos. Pelo contrário, você tem que ter os seus projetos. Você precisa saber o que você quer da sua vida. Você precisa ter tudo desenhado na sua cabeça, num papel. Você precisa ter. Isso aí é certo, e precisa mesmo. Mas o meu foco tem que estar em Deus, sabe? Verdade. Eu tenho que sair para trabalhar? Eu tenho, mas eu tenho que respeitar o meu sábado, o meu domingo, o meu dia de GC, eu tenho que estar em casa. Pastor José, o senhor sabe, eu viajo bastante, mas eu botei um objetivo desde o ano passado. A minha semana acaba na quinta. Eu sou doido para fazer inveja para aquele cara lá que faz na sexta-feira, meio-dia, né? Ele fala, sexta-feira, meio-dia, não, uma hora eu vou fazer um vídeo para ele. O meu é quinta-feira, 6 horas da tarde. 6 da tarde, legal. Por quê? Porque na quinta-noite nós temos o GC, que é a nossa célula. Isso. Aí uma semana por mês, quando eu viajo para fora do estado, aí não tem como eu estar na quinta. Então, uma semana por mês, aí a minha esposa cuida do GC sozinha. Mas, cara, eu abri mão de 3 semanas na sexta-feira, para na quinta-feira eu estar lá, sabe? Estar lá e poder estar presente. E isso é o quê? Isso é você saber que você está alinhado com o seu propósito, não com os seus projetos. É o propósito de Deus que prevalece, não os seus. Nossa, cara, muito bom isso aí. Entendeu? Então, rapaz, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso passar isso para as pessoas, porque a gente sabe que não é na maldade, né? Que a pessoa deixa Deus de lado. Não é na maldade. Não é. Mas a gente acaba
de certa forma, deixando de servir, deixando de se envolver, achando que a gente está fazendo certo. É verdade. O Minha desafio situação. é esse. Então, quem é que de repente está assistindo a gente agora, né? E você fez um, como é que fala? Fez um propósito, né? Fez um projeto, uma meta. uma meta, né? Já para esse 2023, né? Ou você fez o ano passado, né? E não... Aí o cara fala assim, Você viu ó, tanto eu vou de- usar o de 22 para 23 porque não mudou nada. Você viu o tanto de meme que tem quando Quando vai chegando no o final de pessoal ano, começa a lembrar, ih, rapaz, o que eu prometi, eu piorei. Então, qual foi o projeto que você fez o ano passado que você não cumpriu há 5 anos atrás? Continua, você tenta falar e não dá certo, né? E tem. E o foco. Ó, agora deixa eu falar um negócio de experiência pastoral. Infelizmente, eu acho que isso sempre vai existir. Eu tive várias experiências, mas eu conheço gente que chega assim e fala, pastor, um exemplo aqui, né? Pastor, estou dando um tempo na igreja, no meu ministério, porque eu estou com problema, tal. Mas aí eu sento com a pessoa, sabe qual foi a única coisa que ele tirou? Só a igreja, que, por exemplo, quer vir um final de semana, quer vir 2 vezes por semana. Ele continua fazendo faculdade, ele continua trabalhando, ele continua casado, ele continua festando, ele vai para festa, ele vai pescar, ele vai para fazenda, ele vai para tudo. A única coisa que ele parou é de vir na igreja. Como se... Porque ele tem que resolver os problemas dele primeiro, para depois, como se sair fora da igreja, Em ele outras vai palavras, conseguir resolver o problema dele. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que o problema dele é a igreja. O inconsciente dele tá... O inconsciente dele está dizendo isso. Eu já tive pessoas que dizem, pastor, Não. depois que eu passei a crente, posso a falar minha uma coisa? vida ficou um inferno. Posso falar uma coisa pro senhor? Eu já fiz isso. Nossa. Eu já fiz isso, cara. Chegar em pastor e falar assim, pastor, cara, eu preciso dar um tempo na igreja. Mas por quê? Não, eu preciso dar tempo pra minha família. Não, pastor do céu, quando eu escuto essa frase, eu preciso de tempo de qualidade com a minha família, por causa disso eu vou deixar de servir. Eu falo, não, meu irmão, você não tá falando isso não. Você não sabe o que você tá. E a gente escuta isso ainda hoje. A gente escuta. É direto. O pastor Cris, quando ele escuta também, eu vejo o semblante dele mudando na hora. Porque assim, a pessoa não entendeu nada do que ela está vivendo com Deus para falar um negócio desse. E na verdade ela não está tendo relacionamento nenhum com Deus. Porque quando você tem um relacionamento real com Deus, aonde você quer mais estar? Na presença dele. E aí, diante dele, servindo. Missão, que é interessante esse projeto do Missão Portas Abertas, né? Você ouviu falar, né? Já. Daquele contrabandista de Deus, né? Que entregava. Ele mostra a igreja perseguida, que são pessoas que eles preferem morrer a negar Jesus. O cara perde o emprego, perde o sobrenome da família, perde a vida, cara. Mas ele não larga de Jesus. Não larga de Jesus. Aí, né? Por qualquer coisinha, né? Tipo assim, Deus não ouviu do jeito que eu queria. Deixa eu te falar uma coisa agora que me veio aqui. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu preciso parar de ir na igreja porque eu preciso de tempo de qualidade com os meus filhos, que meus filhos estão se afastando de mim. Aí eu te falo assim, qual que é o melhor tempo de qualidade que você dá para os teus filhos hoje? É aqui dentro. Aí você tira teu filho do ambiente da igreja para ter um tempo de qualidade com ele, que na verdade é um tempo de qualidade cada um no seu celular. Não é isso? Muitas vezes. Infelizmente. E aí você tira Deus da vida do teu filho. Daqui 10, 15 anos você vai ver a diferença que isso vai fazer. Aí só marca a data para você lembrar onde foi o ano que você errou. Eu já vi muita coisa assim, cara. E é triste a gente ouvir isso, porque a gente sabe da importância de você ter essa comunhão com Deus, o servir, né? Rapaz, não tem nada mais prazeroso que servir. Não é? Não tem nada mais prazeroso que servir. Verdade. Servir a Deus E aí quando você entende que você serve a Deus servindo pessoas, rapaz, tem mais gostoso que você servir pessoas? Fala pra mim. Por isso que muitas pessoas, quando eles têm uma experiência pessoal com Deus mesmo, com Cristo, cara, os caras ficam loucos, eles largam tudo, né? Eles vão aos extremos, né? Eles largam tudo, eles vão aos extremos porque a alma deles foram abertas. Você viu, não sei se você viu aquele Yudi, agora que ele estava numa premiação gospel. Essa eu não vi. Ele foi chamado para ele dar uma palavra. E ele falou, toda vez que eu entrei aqui nessa casa de eventos, né, era para uma festa do mundo, tá? Eu estou vendo aqui para uma festa da igreja, para uma festa de crentes, tal, de igreja. E na verdade ele não tinha esboço
o pessoal falou, dá uma palavra, dá um testemunho. Eu falei, não, mas eu não, cara, dá uma palavra. Olha só que loucura. Aí ele pega e fala assim, eu vi vocês fazendo tanta coisa, menos o que o crente precisa fazer. Eu não vi ninguém orando aqui até agora, entendeu? Eu não vi ninguém orando. Aí ele falou assim, e eu sou, tipo assim, ele falou, eu tô vendo o rosto de cada um de vocês aqui, que as músicas de vocês me inspiraram a ter a experiência com Deus que eu tenho hoje, né? Aí ele falou assim, então, que a gente não seja somente a fonte para essa ser inspiração, mas que a gente seja inspirado também, que a gente não venha ser só... Vou compartilhar o link aqui enquanto o senhor fala. Que fantástico isso. Que né? top isso, cara. Quando eu não vi essa premiação esse menino, dele, ele teve uma experiência muito forte com Deus mesmo, e ele falando sobre isso, né? Ele falando, olha, hoje eu não troco Jesus por nada, né? E é interessante isso. Será que a gente está disposto realmente a não trocar Jesus por nada? Ou simplesmente hoje a gente está trocando? E a gente pode falar, não é o fato de você falar que não troca Jesus por nada, é as nossas atitudes. As nossas atitudes é que vai realmente definir se a gente está trocando Jesus ou não. São as nossas atitudes, não é verdade? Exatamente. As nossas atitudes mostram. Estou conseguindo compartilhar, depois eu vejo aqui. Ah, legal. Mas a gente vê assim, hoje a internet virou um concorrente muito forte para a igreja, né? Tira as pessoas do foco de tudo, né? Vira um vício, vira uma dependência, né? É algo, rapaz, é algo facinho de você ficar horas ali, né? Tem muita... Você fala que tudo que não presta, o ser humano acostuma rápido, né? Tem muita coisa, né? Para você tá olhando, coisa boa também, a gente não tá falando só de coisa ruim, só que até o excesso de coisas boas também te tiram do seu propósito, né? O excesso de coisas boas te tira do seu propósito, como a gente sempre fala, né? Obesidade intelectual, né? Eu conheço muito, mas eu pratico pouco. E aquela frase assim, que Jesus venceu Satanás no deserto e Adão pecou no paraíso. Esse conforto também que o povo está vivendo agora, essa vida tão confortável, entendeu? É também um convite ao... Eu fico lembrando, né? Sabe? Às vezes a gente sabe que os cultos pela internet, eles são bênção, né? E ele tem um propósito. Qual que é o propósito? Atingir aquele que não pode ir, que não tem condições de ir, por estar enfermo, por estar acamado, ou por algum problema. Mas não é pro irmão que deu preguiça de ir no culto no domingo e resolveu ficar em casa e assistir pela internet, né? É diferente os propósitos, né? E eu lembro que, rapaz, a gente quando a gente mudou para Cuiabá, que a gente veio do Paraná, nós éramos todos meninos, eu tinha acho que 15 anos, 15, 16 anos. A gente caminhava acho que 3 ou 4 quilômetros, estradinha de chão, de barro, passava umas pinguelas à noite, sabe, para poder ir na igreja, lá em Várzea Grande. E fazia aquilo com tanto prazer, sabe? E outra, não chegava atrasado pro culto, chegava meia hora antes, né? Rapaz, e hoje, com toda a tecnologia, toda a mobilidade que as pessoas têm, né? Carro, moto, hoje é raro uma família que não tem uma locomoção, né? Ou um carro ou uma moto. E quando não tem a condição de pagar um Uber. Eu estava vendo aqui em Paraná mesmo, é incrível. Cada casa é no mínimo um carro, um carro e uma moto. Na periferia, desafio você, vamos pegar agora a periferia. Todo mundo tem moto. Se não tem carro, tem uma moto, mas tem... Não, uma mostra é que a gente percebe que o número de ônibus coletivos não aumenta mais, né? Não aumenta mais. Aqui na nossa região não, lá para fora é mais complexo. Aí quando você pega os grandes centros... Por exemplo, eu descobri, parece que Orlando não tem, a cidade de Orlando não tem mais transporte público. Todo mundo tem seu carro, ou tem Uber, né, com certeza. Aqui em Paraná também, praticamente o transporte público também não existe mais. Tem parece que a cidade... Não sei se ainda né? Mas parece que Ji-Paraná, por per capita, é a cidade que mais tem moto no Brasil, entendeu? Eita. Porque todo mundo tem sua moto, né? E eu me lembro quando a gente era mais novo, que tinha as linhas vicinais, né? Os sítios, linhas 204, 208. Eu lembro que a empresa de ônibus aqui da região, que ainda continua liderando,
em cada linha do sítio eles tinham ônibus, eles tinham rodoviária, eles tinham... Acabou tudo, porque todo sitiante tem um carrinho, 2 motos, uma caminhonetinha, um Uno, né? Um Saveirinho, né? Sei lá, né? E isso é progresso. Exatamente. Então, tipo assim, então mudou o contexto muito. E eu conheço pessoas ainda, amigos meus, que você olha, eu andava a pé 15 quilômetros para ir para a igreja. E se chovesse, a gente ia na chuva, chegava lá, tomava banho, trocava de roupa, assistia o culto. Depois voltava. E hoje você não vê isso, né? Não, hoje aqui na cidade, se chove, a pessoa não vem na igreja. Não, mas isso é geral. Mas aí vem a questão da internet, né? Não, eu vou assistir o culto pela internet. Eu também não assisto. Daqui um pouco começa a ter ceia delivery. Ceia delivery. O irmão que não vai na igreja sai um diácono com uma motinha entregando a ceia na casa dos irmãos. Só o que faltava. Não duvido não, tá? Não dá ideia não, né? Já tem a ceia online, né? Que as pessoas participam lá e tal, né? Tem um camarada, vou contar um negócio de Santa Ceia pra você. O nome dele é David Serpa. Eu conheci ele porque uma das coisas que eu conheci o Chris Verson também foi através da nossa programação. A gente trazia um cantor para fazer e queríamos levar ele num retiro, levamos no retiro, foi muito bom. E o David Serpa morava na verdade é um missionário, ele mora na Europa, hoje está em Curitiba. É só clicar, você clica aí, David Serpa, Pai Nosso. Ele cantou com o irmão Lázaro, né, o finado irmão Lázaro, saudoso aí. E é um cara muito conhecido, tem um testemunho fantástico de vida. E ele teve uma experiência nesse negócio de Santa Ceia, né? Ele estava na Tunísia, então ele conhecia tudo lá. Ele foi para Londres, ele foi para Londres, Itália, toda a Europa ali, e trabalhava nas igrejas lá evangelizando. E ele foi para a Tunísia, e o Talibã estava agindo na Tunísia ali também, os radicais. E aí o líder dos missionários falou assim: cara, não vai, não sai daqui, porque ele é brasileiro, então brasileiro cearense, entendeu? Então, mesmo com a pessoa já sabe que o cara não é. E aí ele inventou de ir numa padaria lá, saiu, esqueceu. E os caras falaram: não vai, porque o Talibã está por aqui, entendeu? Os radicais estão por aqui. E ele foi na padaria. Ele mesmo contou para nós lá, né? A esposa dele também, David Serpa e Cristina Serpa. Mas ele estava solteiro nessa época. Aí ele disse que chegou um Talibã na padaria, olhou para ele, né, e falou em inglês com ele, né? Are you from? Aí ele falou: I'm Brazilian, né? Sou brasileiro. Aí ele falou: se você é cristão? Perguntou para ele. Aí disse que ele ficou assim: e aí? Falo ou não falo? Nego ou não nego? Aí ele disse que ficou na cabeça dele assim: missionário é sequestrado na Tunísia pelos radicais. E ele foi falando tudo e falou: meu Deus do céu, o que eu faço? Diz que passou um turbilhão. Mas ele falou: se eu falar que eu não sou cristão, eu vou estar praticamente negando o meu Jesus. Aí ele falou: eu sou cristão. Aí o cara falou assim: então faça favor aqui, eu quero conversar contigo. Entra nessa sala aqui. O cara colocou ele dentro da sala e fechou a porta na chave. Olhou para ele e falou assim: a paz do Senhor Jesus, eu também sou cristão. E eu estou há 1 ano procurando um cristão para mim tomar a Santa Ceia junto. Entendendo? Aí estava na padaria com um pedacinho de pão e um cálice lá do vinho, né? Aí nisso ele já desmaiou, quase, tipo assim, né? Com certeza, não sei como que foi, mas ele finaliza o testemunho nessa parte. Tem muitos testemunhos, o cara é muito top demais, né? Mas eu fiquei imaginando, dava até uma cena de um curta-metragem, né? O cara falou assim: ó, estou há 1 ano tentando achar um cristão para tomar Santa Ceia comigo e não consigo. Então, por que eu estou falando sobre essa questão da Santa Ceia delivery, né, brincando? Mas eu acho que, no geral, é como se as pessoas banalizaram a Santa Ceia, entendeu? Banalizaram a Santa Ceia. Ah, hoje é Santa Ceia, não, tipo assim, não faz diferença. Pode ser, muitas vezes, que as pessoas não forem ensinadas. Eu procuro aqui, na nossa igreja aqui, falar muito, foi, irmãos, até toda pessoa que é recebida como membro aqui na igreja, eu falo claramente assim: ó, você pode faltar qualquer outro culto, não falte o culto de Santa Ceia, é muito importante. O certo é se você não puder faltar em nenhum,
Mas um culto que você não deve faltar é o culto de Santa Ceia. Isso a gente fala muito também. A ceia do Senhor é algo que você tem que levar assim muito, muito, muito a sério. Aquilo que o senhor falou. Falte qualquer outro culto, mas não esse. O ideal é não faltar nenhum. Aí muitas vezes acontece isso. Eu também falo o seguinte, irmão, se você faltou, eu faltei, ninguém. Não, você faltou, você pode comunicar a liderança da igreja. Eu faltei porque estava trabalhando. Sim. Faltei porque estava doente. Acontece, né? acontece. Aí eu brincava assim, olha, faltar na Santa Ceia somente em caso de morte ou arrebatamento. Entendeu? Né? Mas a liderança, a pessoa faz. Eu já atendi irmãos, falou assim, pastor, eu vim tomar Santa Ceia agora que eu vou viajar. Ou então, vou tomar Santa Ceia de manhã, porque à noite eu já tenho um trabalho, né? A gente tem aqui 2 períodos de Santa Ceia. Então não tem porquê. Não tem desculpa. Não, o cara não falou, tem. ó, domingo de manhã tem Santa Ceia. Mas o senhor sabe o que é domingo à noite interessante? A gente ficou uma época numa cidadezinha lá perto de Rondonópolis, Pedra Preta. O pastor Cris pastoreou lá 3 anos, acho que 3 ou 4 anos. E os cultos eram assim, nos domingos dava lá 70, 80, 90 pessoas, na ceia dava 200. Desse jeito. O pessoal os sitiantes, os que trabalhavam em fazenda e tal, deixavam para vir na cidade no culto da ceia. Tipo, ó, eu só posso ir em um, então eu vou no da ceia. E isso é entendimento. Isso é legal. Entendimento, legal. É temor, isso, temor. E a gente sempre falava, rapaz, 80, 90 pessoas, na ceia dobra. E dobrava. E como que era bacana você ver esse entendimento. Mas assim, cidade mais interiorana, né? Menor e tal. Mas a ceia é basicamente isso. Você tem que entender que é algo que o cristão tem que participar. Aqui na nossa Santa Ceia, a gente tem uma frase. Você chegou a participar da Santa Ceia? Participei, acho que em dezembro, né? Dezembro eu vim pra cá no domingo. A gente tem uma frase que fala assim, até o mês que vem, quem sabe na Nova Jerusalém. Eu lembro. É um hino, não é? Não, é uma música. É uma música, né? Eu lembro. É minha essa música. Compositor. É porque eu precisava. Essa frase era do pastor Zé Augusto, foi o nosso pastor há muitos anos na IMUB. E ele falava essa frase, né? Até o mês que vem, quem sabe na Nova Jerusalém. Cara, nós precisamos criar uma música que faça esse fechamento, né? Aí começamos a Santa Ceia hoje, e nós celebramos, o nosso coração atento está. Ao soar da trombeta, seremos arrebatados. Eu tenho que estar preparado, né? Aí falou o refrão. Mas o mais legal é o seguinte, eu precisava dessa música. Cara, mas o mais interessante é que quando eu vou dar Santa Ceia, ou a pessoa está doente, ou a pessoa não pode, ou um irmão mais idoso, é muito gostoso, é lindo quando a gente pega o cálice, aí a pessoa está lá e fala, até o mês que vem, quem sabe, aquele momento. Tem uns que faz assim, chega o olhozinho cheio de lágrimas, assim, porque é tão importante para ele ali aquele momento. Né? E assim, a ceia é um negócio tem que ser criado tem que ser gerada uma expectativa, né? Não é você chegar para tomar, tem que ter uma expectativa. Eu gosto. Aquele momento ali de você estar reafirmando, né, a sua aliança com Deus, né, renovando a sua aliança com Deus. Cara, é algo muito prazeroso mesmo. Eu falo que tem coisas que você faz que você tem que criar uma expectativa, né? Eu costumo fazer isso muito também com o dízimo. O dízimo. Eu não entrego o dízimo. Não, cara. Eu primeiro assim, a gente tem um hábito Lembrando lá em casa, que agora o Pix também ajudou bastante, né? A gente tem um hábito honestamente, eu como pastor, a gente tem um hábito lá em casa de qualquer dinheiro que recebe, os pagamentos que a gente recebe, ou de negócio que a gente faz, a gente não compra nada, não paga nada, não faz nada enquanto não entregar primícia, dízimo e oferta. E rapaz, e quando chega assim, você vai entregar aquele dízimo, eu crio uma expectativa, eu crio uma gratidão, e eu posso estar onde eu estiver, eu tiro um momento ali, eu dou um tempo. E também assim, já entrego o dízimo logo na hora que eu recebi, já mando para a conta da igreja, mando o comprovante para o pastor orar e pau. Eu falo um negócio, eu tive experiência de dízimo desde, sei lá, mas eu já tive experiências fantásticas, assim, de eu devolver assim, o dízimo e de 10 salários mínimos e depois dar o dízimo de 1 salário mínimo, chorando. E as pessoas falam, pô, cara, você está chorando, você está triste. Eu não,
eu estou chorando porque eu estou alegre, porque eu posso. Então muitas vezes as pessoas, da Santa Ceia eu fico muito quebrantado. E eu me lembro na época com o meu pastor, quando eu era jovem, aí eu me quebrantava na presença de Deus. Aí ele vinha lá me abraçar, meu irmão, não fica triste. Aí eu não queria falar, pastor, eu não estou triste, pastor, eu estou feliz, eu estou quebrantado na presença de Deus, né? Não quebrado. Não quebrado, estou quebrantado. E aí o Espírito Santo ele mostra algumas coisas para nós na ministração, sabia? Por exemplo, quando eu ministrei agora, teve 2 Santas Ceias, e tem coisas que ficou. Por exemplo, uma coisa que me marcou muito, numa das últimas Santas Ceias que eu fiz, eu falei assim, gente, lá no céu todo mundo vai ser igual. Então vamos ver essa frase. Lá no céu todo mundo vai ser igual. Aí todo mundo ficou olhando. Por quê? Por quê? Como que nós vamos identificar quem é Jesus lá? Porque a Bíblia fala que nós seremos como anjos no céu, o próprio Jesus falou isso. Como que nós vamos identificar quem é Jesus? Jesus vai ser o único que vai ter as mãos furadas. Então, se você vai identificar Jesus pelas mãos, porque as mãos dele, porque o corpo dele foi glorificado, e ele, porque lembra que ele foi lá para o Tomé, falou, Tomé, aqui, ó, aqui, olha aqui, os cravos, entendeu? Onde foram transpassados, né? E aí, aquele momento, por que eu falei, cara, que eu queria estar num culto desse que o pastor falasse isso, entendeu? Então, tipo assim, eu vivo isso aí, depois eu chego em casa, eu assisto os cultos, eu sou ministrado, eu falo, que pastor top, você vontade de aceitar Jesus de novo. Aí eu assistindo eu mesmo pregar, entendendo? Porque tem coisa que eu mesmo preguei e depois que o Espírito Santo fluiu ali. Aí eu tive um outro insight agora do Espírito Santo esses dias, na última Santa Ceia, que eu peguei o pão, aí depois os irmãos pegaram, até comentaram comigo. Eu peguei o pão e falei, irmão, isso aqui é pão, isso aqui é corpo. Se você quer ir para lá, você tem que ser isso aqui, entendeu? Se você quer ir para a glória, você tem que ser isso aqui. E eu fiquei falando isso. Então, por que você não é corpo? Por que você não é pão? Você tem que ser igreja. Igreja é pão, igreja é corpo. Aí, sem querer, eu derrubei o pão. O pãozinho caiu da minha mão e caiu no chão. Aí eu peguei aquele pão e falei assim, ó, olha aqui, ó. Muitas vezes, o corpo cai. Muitas vezes você caiu no pecado, você caiu. E aí pronto, aí Deus já me deu uma palavra ali, entendeu? E quase que eu como o pão que eu peguei do chão. Aí a minha esposa, a pastora Josi, foi lá e me deu outro pãozinho. Mas eu falei, por quê? Porque eu cair é do homem, mas eu levantar é de Deus. Aí o pessoal, pô, pastor, o senhor até na hora de derrubar o pão, o senhor conseguiu fazer uma mensagem aí naquele momento. E aí é legal isso aí, né? De você viver aquele momento, né? O pastor Irineu Gruber mesmo é fantástico nisso, né? Fantástico. De fazer metáforas, dele, né? De improviso. Do nada ele solta uma pérola. Qual que é o que você lembra assim, que mais te impactou assim? Que tem aquele poxa, o pastor falou aquilo pra mim, rapaz. Tô tentando pastor, ó, você aqui. Clica aí, pastor Irineu Grubert, tá? Irineu Grubert. Clica no YouTube, no Facebook, no Instagram. Irineu Grubert, que você vai ser edificado de forma sobrenatural. Pastor Irineu Grubert. Você lembra de algum site assim que ele falou? Poxa, cara. A gente conviveu mais de perto com ele, tanto, mas tô tentando lembrar de algo aqui que ele me falou. Uma vez eu fui buscar ele em uma cidade para levar ele para ministrar lá na nossa igreja em Rondonópolis. E a gente estava conversando algumas coisas e ele estava falando da importância da conexão, lembra? Voltando lá no início que a gente começou no podcast. Mas ele fala que a conexão é algo que o cristão tem que entender o seguinte: dizimar é você cumprir com o mandamento, né? O mandamento não, desculpa. Dizimar é você ter honra a Deus com o dízimo daquilo que Deus te deu. O dízimo reconhece Deus como teu Senhor, teu provedor, teu pastor. As ofertas, elas multiplicam aquilo que sobrou na sua mão. E só que aí vem a pergunta: como é que Deus vai te colocar em novos negócios se você não tem conexão com pessoas? Como é que Deus vai te levar para novos níveis se você não tem conexão com pessoas? Né? Ele estava explicando bastante a importância da conexão. Eu não consegui lembrar de nenhum insight, mas eu tenho uma experiência muito bacana com o pastor Irineu. Logo no começo da Graça Viva, nós fizemos um culto lá em casa.
onde ele ministrou para a igreja, e a gente dava umas 20 pessoas, umas 25 pessoas, 30 pessoas. Eu acho que hoje dessas daí umas 12 estão na igreja ainda, outras já passaram, né? E ele falou duas coisas lá que marcou para nós, sabe? E ele profetizou algo naquele dia. Ele falou assim, ó, a igreja Graça Viva vai ser reconhecida em Rondonópolis como a igreja que serve pessoas. Legal. Uma igreja que serve com amor. Rapaz, e quando você vê as pessoas que a gente que visita a nossa igreja, que depois a gente tem aquele contato, né, pós-visita, que eu e minha esposa a gente faz, as pessoas falam assim, não, gente, eu fui tão bem recebido lá que eu vou voltar. E as pessoas que se envolvem na igreja no servir, é um servir com amor, um negócio assim, rapaz, a gente fala assim, cara, Deus tocou aqui, Deus fez algo aqui no servir diferente, porque é um amor no servir, sabe? Você vê as pessoas fazendo num nível assim que você fala, cara, a gente tem vários casos lá de famílias que estão na igreja por conta dos filhos, sabia? É interessante. Porque vai para a escolinha, vai para a escolinha, né? vai para o culto infantil, aí quando sai do culto infantil a criança já fala, mãe, domingo que vem é nessa igreja de novo, né? E aí nisso a família fica, porque os filhos seguram mais os pais na igreja que os pais os filhos. Interessante isso aí. No geral, eu tenho só de pastorado, eu acho, de vida pastoral mesmo, integral no Evangelho, desde seminarista, líder de jovens, tudo. Pra você ter ideia, eu estou desde 1996, 96, 97, 98, entendendo? Que eu já estou, né, trabalhando. Nós estamos em 2023, quer dizer, só de casado eu vou para 22 anos, mas no Ministério Integral mesmo, eu estou quase 30 anos no Ministério Integral, se eu for colocar assim, entre jovens, líder de jovens, seminarista, pastor local, pastor regional, pastor nacional, tal, assim aqui na nossa denominação. Mas no final sempre também a igreja ela vai ser um momento de passagem. Igual você falou, algumas pessoas, aqueles que começaram com vocês lá, muitos não estão mais, né? Eles passaram, Deus ali fez com que, e alguns ficam. É interessante isso aí. E não é ruim os que passam, a gente tem que entender que... A gente tem que entender que é o ciclo. É o ciclo, a gente não tem que achar ruim que passou, que foi embora, não. A gente tem que entender que não era para estar ali. Né? Não é porque a pessoa é ruim, ia fazer mal para a igreja, não. E aí são propósitos também. Às vezes a pessoa passa ali para entender algo, para poder fazer a diferença em outro lugar. Muitas vezes Deus vai usar a pessoa especificamente para aquilo ali, e depois Deus quer mandar ela para outro lugar. Então a gente tem que entender, se não está ali, cara, deixa na vontade de Deus. É melhor. Eu sempre falava isso quando a gente vai começar um projeto, irmãos, muitas vezes até os que começam os projetos eles não vão, vai ser substituído. Pra você ter ideia, o povo de Israel sai do Egito, quem que entrou na terra prometida realmente? Exatamente. Só Josué e Caleb. Exatamente. Nem o próprio Moisés, entrou. Que guiou o povo, entrou na terra prometida. Exatamente. Entendeu? Então, a gente não precisa criar esse... Entrou a geração, o povo entrou uma multidão muito maior. Porque o povo casava e dava em casamento, morria na guerra, mas, entendendo? Né? Morreu todo mundo, na verdade, quem saiu de lá morreu todos. Só Josué e Caleb que foram os únicos que passaram o rio, né? O Rio Jordão ali. O resto, tudo era só filho dos filhos ali. 40 anos, o que? Uma geração? 4, né? Não, uma geração não é 10 anos, é 20, né? Duas gerações. Duas gerações, hein? E o tanto de gente que morreu na guerra, morreu guerreando. Os que morreram em pecado, os que morreram na maldição, os que morreram quando comeram as cordonizes, os que morreram picados pelas serpentes incandescentes, lembra lá? Né? É muita gente para morrer, tá doido. E ainda chegou uma multidão, né? Chegou uma galera ainda pro lado de lá. Tá doido. É que o povo nascia em dezembro e em janeiro, né? Não tinha jeito. Não. Nascia, mas na minha família tem isso também, tá? Eu tenho um irmão que nasceu em janeiro e a minha irmã nasceu em dezembro. Em dezembro? Assim, é no mesmo ano.
Só deu os 30 dias de resguarde só. E já estava pronto outro. Já tinha outro bebê encomendado. Aproveitou o forno quente. Já tinha um bebê encomendado já. Rapaz. E aí por isso o pessoal assusta quando eu falo que eu sou de uma família de 17, entendeu? 17 filhos. Que a minha mãe, quando casou com meu pai já tinha 5 filhos. E tudo assim, de 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque a primeira mulher dele morria muito. Até hoje ainda diz que morte de parto é uma das... Ainda morre muito. É parto e coração, né? Infarto. Eu acho que o parto morre muito hoje, só que hoje também consegue identificar muito o que morreu antes do parto, né? O que não deu, que não vingou, que é o que antigamente não tinha isso, né? Antigamente não tinha esse dado aí, né? Antigamente não tinha. Hoje já tem. Então se você for olhar para isso, rapaz, o número evoluiu muito, né? O número é violento, tá doido? Então, muita gente morrendo. É verdade. Né? Então o nosso desafio desse ciclo da vida aí que a gente tem, ele vai fazer isso. Igual você falou, você tem um projeto ou um propósito. Então o que a gente tem que colocar em primeiro lugar? O projeto ou o propósito? Propósito. E aí, sabe, o que começou a acontecer? Rapaz, pensa num cara que tá há 3 anos relutando para não fazer um projeto aí que estão me pedindo e eu falando assim, não quero. É verdade, cara. Conta falei, pra nós assim, primeira mão, ó. Isso aí em primeira mão, galera. Primeira mão aí pra nós. Ó, soltaram até rojão, ó. Não sei se o pessoal escutou aí, tá? Ó, rojão soltou. Eu tenho alguns amigos fora daqui, Santa Catarina, Paraná, que eles sempre falaram pra mim, cara, pega o seu conhecimento e põe na internet para ajudar pessoas e tal. Na verdade, ele sempre falou para me vender, né? Eu falei assim, cara, tem gente que conhece muito mais do que eu. Eu falei, eu sou um lambari. Eu falei, se eu for entrar nesse tanque de tubarões aí que é a internet hoje, cara, você tá doido, vou ser devorado. Aí, não, beleza. Fiz algumas lives algumas vezes lá, dei alguns treinamentos em empresa e tal. Mas ficou por aí. Aí, no final do ano, um cliente me chamou, falou, preciso que você treine a minha equipe e tal. E ele falou, eu sei que isso não faz parte do seu serviço, né? Mas eu quero te remunerar por isso e tal. Eu falei, cara, mas eu vou treinar o que na sua equipe? Ele falou, eu preciso que meus vendedores atendam os meus clientes da forma que você me atende. Aí eu falei, bom, se ele tá vendo isso em mim é porque realmente algo aflora nessa área aí, precisa ser trabalhado. Aí, esses dias, conversando com o pastor Cris, depois conversando com um amigo meu e tal, e a gente trocando uma ideia, esse amigo meu faz lançamento nas redes sociais, aí o cara falou assim, cara, cria um projeto e tal. Eu dormi com aquilo uns 7 dias, cara, pensando assim, o que eu vou fazer? Aí surgiu. Então agora, no segundo semestre aí, a gente vai começar a lançar um material. Legal. Que é para dar um apoio. Mas quem que eu quero atingir, pastor? Vamos lá. Sabe aquele jovem que tem 20, 21, 22 anos, ainda não se definiu profissionalmente, tem um salário ainda iniciante pela idade dele, às vezes o cara ganha pouco, ou aquele casal que casou meio que no susto, né? Tipo assim, casei, e agora? O que eu faço? Né? Um casamento que está no início, que às vezes eles não têm aquela gestão de finanças a dois, não tem aquela gestão financeira, profissionalmente, os dois não sabem muitas vezes para onde um vai, para onde o outro vai. Eu percebo muito, o que eu percebo? Quando você vai para as redes sociais, tem muita gente vendendo conteúdo e num preço absurdo, entendeu? E eu não quero vender. Por mais que a gente saiba que conteúdo precisa ser vendido, senão a pessoa não dá valor, mas eu entendo que os que mais precisam são aqueles que muitas vezes não têm condição de pagar 300, 200 reais num curso. Então eu quero servir essas pessoas. Eu quero servir, eu não quero vender. Legal. Entendeu? Legal. Então ajudar o cara a criar uma planilha de custo em casa, o cara entender o que é um custo, o que é um lucro, o cara, sabe, conseguir fazer uma reserva, o cara conseguir se programar para uma casa, se programar para um carro, para uma moto, sabe, conseguir organizar o dinheiro dele, independente de quanto que ele ganha, se é pouco ou se é muito, mas para tentar, se não der para passar o mês todo, mas pelo menos para chegar até o dia 20, o dia 25, o dia 15,
Pai, tem gente que recebe dia 5, eu já fui assim, pastor. Recebia dia 5 de manhã, dia 5 à tarde, tava sem dinheiro. Já tava zerado. Ainda tinha mais 30 dias no mês para viver. Cara, você vive angustiado, você vive agoniado. E aí eu te pergunto, cara, aonde está Deus nisso? É verdade. Então, qual foi a minha proposta, por exemplo? Ele falou, eu quero te ajudar. Eu falei, só que tem uma questão. Eu falei, tudo que eu for ensinar tem que ter algo no meio que vai ser a base. Ele falou, e qual que é a base? Eu falei, a base é a honra. Honra. Tudo tem que ter honra. Se não tiver honra, nada vai para frente. Então, se você quer organizar suas finanças, ela tem honra? Quem que eu tenho que honrar com as minhas finanças? Não é Deus? Legal. Então, beleza, eu estou honrando a Deus, então vem cá que eu vou te ajudar agora. Eu preciso melhorar meu casamento. Você está honrando a sua esposa? Eu não traio ela, mas honra não é só isso. Obrigação não. Isso aí não é honra, isso aí né? Faz parte do pacote, você não trair, não é isso? Então, a honra a Deus e aos princípios vai ser a base de todo esse conteúdo aí que eu quero trazer para poder ajudar essas pessoas. Sabe? Não, e a gente vai compartilhar aí com certeza, vai ser muito bom. Não, e aí, a minha esposa também tá junto com você. O senhor conheceu Conheci ela, né? lá, foi muito bom. Comeu uma carninha junto aquela lá. carne assada maravilhosa. Aquele açaí tava bom. Muito bom, muito bom. Hoje eu tomei um Não, açaí tava aqui. top, Hoje hein? eu tomei um açaí aqui. Rapaz, é diferente do açaí nosso lá, viu? O gostinho é Tá, diferente. qual que você achou melhor? O daqui ele é mais azedinho, né? Eu percebi isso. Eu gosto do... Mais doce. Não, mais eu gosto doce. mais azedo. Eu O gostei pessoal do daqui. fala que o daqui é mais original. Ele é bem Ele mais acaba azedinho, sendo você mais. sente- Eu tive o prazer de ir em Santarém, e chegar lá na beira do rio Tapajós, parece. Não sei se é Tapajós ou Rio Solimões, não lembro agora. Mas na beira daquele rio, que é um mar praticamente, né? Passa navio, é muito grande. E o verdadeiro paraense é o açaí que ele bate na hora lá, coloca aquela tapioquinha por cima, que é tipo uma farinha fofinha, E manda ver. e manda ver sem nada. Tive essa experiência fantástica, tá vendo? Não, essa não tinha. E é interessante isso aí, como ele conquistou tudo mais. Mas o grande desafio nosso, igual nós falamos sobre essa questão do projeto e do propósito, o que você deixa para o pessoal que está conectado com a gente, né? Que a gente fala sobre conexão, e o que você deixa, como é que a gente pode separar isso depois? Com certeza a gente, quando você lançar o site ou o projeto, vamos fazer outro podcast aí, a gente vai fazer um negócio bem melhor. A gente faz um podcast, ou aproveita uma vinda para cá também, a gente faz um bate-papo com o pessoal da igreja. Legal, a gente faz. A intenção é assim, na igreja algumas pessoas me procuram e até esses dias eu falei, pastor Cris, falei, cara, eu fico até meio assustado às vezes, porque pessoas procurando para, às vezes até empresários, né? Me ajuda aqui, preciso reorganizar a minha empresa e tal. Eu falo, cara, dá um gelo. Fala assim, poxa, mas e aí? Eu falo, não, cara, se as pessoas estão te chamando, realmente existe uma capacitação, mas eu reconheço que essa capacitação não é minha, sabe? É algo que Deus tem nos dado, algo que Deus tem nos entregue, e tudo partindo do princípio básico, a honra. A honra tem que estar sempre na frente de tudo. Mas quando a gente fala de projeto e propósito, pastor, eu resumo sempre assim: tem os seus projetos, você precisa ter. Qual que é o seu projeto? Vamos lá. Qual que é o seu projeto para um ano? 1, 2, 3 e 5 anos. 1, 2, 3 e 5. Na vida pessoal, profissional. Quando eu falo vida pessoal, eu falo família. Seu projeto familiar, profissional, espiritual, financeiro e espiritual. É isso mesmo. Entendeu? Então a pessoa vai fazer uma autoavaliação. Faz uma autoavaliação. Como que eu vou me avaliar hoje do que eu quero para daqui a um ano? Começa o seguinte: às vezes eu não sei o que eu quero. É simples. Olhe quem você era um ano atrás. Se foi pouco, olhe para 2, olhe para 3, olhe para 5 e veja o quanto você evoluiu. Esse é o primeiro ponto, né? Que quando a gente se autoanalisa, a gente também gera uma gratidão.
né? Porque verdade. ninguém tá pior do que tava. Se tá pior, aí Tá tem que ruim. entender o porquê ela tá pior. Muitas vezes ela tá passando por um momento de ajuste também, né? E Deus tá tratando. Mas, cara, todo mundo evolui. É natural evoluir, né? Todo mundo evolui. A própria idade já nos dá uma evolução para melhor. E aí eu vou criar esse projeto. 1, 2, 3, 5 anos. Onde que eu quero chegar? Como que eu quero chegar? Sabe? Aonde que eu tô? E outra coisa que eu faço muito é alguns macetes que a gente vai aprendendo em alguns cursos que a gente faz aí. Isso, né? isso mesmo. Então, por exemplo, eu tenho na minha cabeça qual é a casa que eu quero morar. Eu sei que essa casa que eu quero, em 1 ano ela não é possível. Não vai ser possível. Mas em 5 ela é possível. Isso, legal. Entendeu? Só que daqui até 5 anos, da casa que eu tô para a casa que eu quero, eu posso ir para uma outra casa melhor, uma outra um pouco melhor, entendeu? Então assim, eu tenho que ter uma escala dos meus sonhos, dos meus projetos, eu tenho que ter os níveis que eu quero chegar. Às vezes, pastor, uma vez eu vi uma pessoa que ela tinha uma bis e ela foi fazer um negócio desse, ela colocou lá que ela queria uma Land Rover. Eu falei para ela, tira isso aí daí. Não, mas porque é meu sonho. Eu falei, não, mas você não vai conseguir. Quanto tempo você colocou aí para esse sonho? 2 anos. Eu falei, você não vai conseguir. E você ganha R$2.000 por mês, uma Land Rover dessa custa 700 mil. Sabe, é muito surreal. A gente tem que ser realista no que a gente sonha. Não que, você não está tendo fé. Não, uma coisa é você saber dosar a sua fé, outra coisa é você falar besteira. Né? Então você tem que ter esse sonho, sabe? Daqui, eu quero ganhar 50 mil por mês, mas hoje eu ganho 2. Então o primeiro passo é o quê? Ganhar 5. O segundo passo é o quê? Ganhar 10, ganhar 20. Aí eu vou para 50. Pegando a dica. Quando eu crio esse roteiro pro meu sonho, acabou. Agora, o que eu faço depois? Deixa ele ali, guardadinho. E começa todos os dias a lembrar dele e viver como se você já tivesse. Não gastando, mas no nível de gratidão. Sabe? Senhor, sou grato pelo salário que eu tenho. Pelo salário de 50 mil, pelo salário de 40 mil, pelo salário de 30 mil, de 10 mil, de 5 mil. Sou grato. Sabe? Sou grato. E gerar aquele sentimento de gratidão. E aí, meu irmão, pega esse sonho seu, deixa guardadinho lá e chega em Deus e fala assim, Deus, qual que é o seu propósito para mim? Aí é você e Deus. E aí você entra no trilho do seu propósito e começa a viver ele todos os dias. E se você tiver dificuldade em entender o seu propósito, eu vou te dar uma receita. Aí você chama esse cara aqui, o seu pastor. Com certeza, Deus vai usar ele para te alinhar nisso. E viva o seu propósito. Viva o seu propósito. E eu já te contei da história do meu filho, né? Já. Mas conta pro pessoal aí. Bem rapidinho. Eu casei em 1998. E eu e minha esposa, depois a gente vai contar outra parte do porquê que nós não tivemos filho, que isso aí é show de bola. Entra muito na questão da honra, viu? Por desonra, nós tivemos um atraso de 10 anos para ter o primeiro filho. Minha esposa teve 4 abortos. No último aborto, nós morávamos em Campo Grande, o médico acabou de fazer a cirurgia nela, me chamou, entrou no escritório dele, tirou o jaleco e falou assim, o médico foi embora, ficou o amigo. Você já vai indo tanto no médico que você vira amigo do cara, né? Isso. O médico tem isso, né? É verdade. E aí ele falou, a medicina não vai te dar filho. Falei, como assim? Ele falou, não vai. Não tem mais o que fazer. Qualquer coisa que eu fale daqui pra frente é pra tomar o teu dinheiro. Eu não quero fazer isso. Nossa. Ele falou, então é o seguinte, ou você usa fé, ou você adota. Eu te confesso que naquele momento deu vontade de adotar. Porque eu falei assim, se eu adotar, a gente vai desencanar do filho, aí pode ser que dê certo. Mas a gente seguiu a orientação de um pastor, o pastor apóstolo Edilson de Campo Grande, até faleceu. E ele falou assim, não, vou orar por vocês e Deus vai fazer o milagre. Quando foi em 2000, aí beleza, minha esposa se recuperou e tal, a gente morava em Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu chamei ela para ir no shopping num dia de semana à noite, e aí passando em frente a uma loja de roupa para bebê, eu falei para ela, você tem coragem de entrar aqui e escolher a roupa que o nosso filho vai sair do hospital? Ela tinha acabado de ter o último aborto. Nossa. Ela falou, tenho. Eu falei, então vamos lá. Escolhemos uma saída do hospital azul. Saímos dali, passamos em frente a uma livraria, falei para ela, vamos comprar um livro de nomes com significados bíblicos? Ela falou, vamos. Compramos o livro. Viemos embora.
com aquela roupinha guardada, embalada. Pegamos o livro, escolhemos o nome João Pedro. Como é que ele vai se chamar? João Pedro Verso. Tá aqui. Os meus filhos só têm o meu sobrenome, não tem o dela. Vai ficar bravo. Como é que vai ser o João Pedro? Qual que vai ser a cor da pele? Os olhos, o cabelo, personalidade. O que o João Pedro vai ser quando crescer? Aí qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Nós oramos ali e entregamos o João Pedro a Deus. Nós ofertamos, todos os nossos filhos foram entregues a Deus em oferta antes de nascerem. E aí, todos os dias quando a gente ia dormir, a gente ficava conversando sobre o João Pedro. O que aconteceu? Se tornou uma realidade no meu coração. E o sentimento de gratidão pelo filho veio. Quando foi 2007, ela engravidou. Olha, 2008 o João Pedro nasceu. Como que o João Pedro é hoje? Exatamente do jeito que a gente pediu a Deus. A mesma assim foi com o João Paulo, depois foi com a Giovana. A Giovana, nós fizemos uma oferta por ela, pelo nome dela, quando a Cláudia descobriu que estava grávida com exame de farmácia. Olha só. E nós fomos ministrar num culto de casais em Várzea Grande. Eu falei, pastor, o senhor vai orar aqui, eu vou contar o testemunho nosso, isso, eu vou fazer uma oferta pela Giovana. Ele falou, não vai não. Eu falei, como não? Ele falou, não, eu não vou orar pela Giovana, eu vou orar pelo bebê. Eu falei, se o senhor não tem fé, eu tenho, eu vou chamar outro pastor para orar. Era um pastorzão, amigo nosso. Aí ele orou, tá lá a Giovana. Então isso é o que? Exercer a fé. Você projetar aquilo que você quer, desejar aquilo que você quer. Projeto e propósito. Você projeta os seus sonhos, cria ele na sua cabeça, gera um sentimento de gratidão por ele. E pronto. E aí você vai viver o propósito que Deus tem para você. Porque aí quem vai cuidar dos seus projetos é Deus, não é só você. Gente, é tão top que só dele estar falando isso aqui eu já estou motivado, já abre. Que coisa interessante, abre, né? Abre. É como se abre um leque, a nossa mente vai abrir. Cara, que coisa fantástica, isso é verdade. E chega um momento que a sua mente começa a não aceitar coisas abaixo daquilo que você projetou. Isso é bom. E isso não é orgulho e nem arrogância, não. Isso é natural. E quando a sua mente começa a rejeitar coisas ruins, só começam a vir coisas boas. Exatamente. Porque a mente não sabe o que é bom e o que é ruim. Exatamente. Né? Mas se não é aquilo que está para você, que você projetou e que você desejou, cara, não vem. Simplesmente você vê você saindo da rota e indo pro teu sonho. É muita coisa. É verdade. Então, nós vamos... Quando você voltar aqui de novo, a gente vai fazer. E quando for o lançamento, vamos fazer um negócio bem legal. Vamos fazer um negócio bacana. Gente, então, projeto ou propósito? Projeto ou propósito? Qual é? O que você está colocando em primeiro lugar? Onde está o seu foco? No projeto ou no propósito? No projeto ou no propósito? Isso aí. Tá joia? Pastor Jefferson Verso, obrigado pela sua presença Pastor, aqui conosco. Eu que agradeço. Podcast. Obrigado. Tá bom? Você já é um... E é o primeiro de muitos, né? Nós já fizemos alguns. Nosso. E Deus tem muita coisa para nós aí, tá bom? Amém. Obrigado a você, a gente vai encerrando essa live. Obrigado aí, Deus abençoe vocês. Obrigado por quem ficou aí até agora. É isso quem aí. for assistir depois também, isso, que Deus te abençoe. Deixe o seu comentário, porque esse podcast vai estar tanto no Telegram quanto no YouTube e também no nosso Facebook, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Deus até abençoe. A nossa próxima posição. Até mais. Deus abençoe. Até a nossa próxima posição.